congressos nacionais. 1955, né, foi o primeiro congresso de ensino de matemática que foi realizado na Bahia e objetivava organizar e estabelecer os conjuntos mínimos a serem cumpridos em todo o território nacional. Omar Catunda, Oswaldo Rangel e Marta Menezes são nomes de destaque nesse congresso. A eles seguiram-se outros: Porto Alegre em 1967, Rio de Janeiro em 1972 e Belém em 1967. Foi no Congresso de Belém que se tratou com objetividade a introdução da matemática moderna no ensino secundário. Então, assim, o primeiro congresso ele foi um importante impulso, né, em prol foi um importante impulso em prol do surgimento da constituição da educação matemática enquanto campo do saber, né? E então surgiu o primeiro congresso em Porto Alegre em 1957 com a criação do grupo GEMA, né? A sigla do Grupo de Estudos de Educação Matemática de Porto Alegre. E em São Paulo também, eu vou falar daqui a pouco, né? E então, Omar Catunda, 1903, foi um dos pioneiros da fase de consolidação da pesquisa matemática no Brasil. Exerceu significativa influência na formação de vários matemáticos brasileiros. Não se preocupava apenas com o ensino na universidade, mas também com o ensino da matemática em todos os níveis. Então, a preocupação dele era isso, com a formação de professor, a necessidade, né, da qualidade na formação de professores. Oswaldo São Jorge, um dos pioneiros na divulgação do movimento no Brasil, relata que nos dois primeiros congressos o problema da introdução da matemática moderna foi tratado como um simples aceno traduzido em algumas resoluções aprovadas em plenário e no realizado no Rio de Janeiro foram aprovadas decisões no sentido de serem experimentadas essas novas áreas da matemática e os resultados serem apresentados no congresso seguinte. Então, esse São Jorge, ele foi o líder do movimento da matemática moderna no Brasil, né? E ele, junto com a Renata Watanabe, não sei como, né, que pronuncia, eles fundaram o grupo GEM, Grupo de Estudos e Ensino de Matemática em São Paulo, criado em 1961. E a matemática, ela foi muito divulgada, era muito divulgada nos jornais diários, né, com a liderança dele. Então, é isso. Vou chamar minha colega aqui. Bom dia. Bom dia. Dando continuidade, então, ao que as nossas colegas já vêm falando, né? Então, eu fiquei para falar sobre a década de 80 na educação matemática. Na década de 80, a educação brasileira e a educação matemática, em particular, orientada por concepções de diferentes educadoras, em especial o Paulo Freire, né, buscaram a construção de sua identidade. Quer dizer, a partir desse momento, a partir da década de 80, é que a matemática apareceu como uma identidade própria, porque, na verdade, ela era bem tratada mais como a transmissão de fórmulas, né? A transmissão de conceitos. Ela não tinha uma identidade própria. Foi a partir daí, com Paulo Freire em especial e outros, né, é que ela começou a ser vista como uma identidade própria. São relevantes nesse período trabalhos de educadores matemáticos como o Birada Ambrosio, Eduardo Sebastião Ferreira, Roberto Baldino e Terezinha Nunes, entre muitos outros. Haviam vários, né? Na verdade, nós também não estamos falando de todos aqui. Nós estamos falando apenas do Paulo Freire e o Biratan Ambrosio, que foi onde a gente conseguiu, o que a gente conseguiu
mais o Paulo Freire, né, que até tem um pensamento muito nítido dele aqui: o mundo não é, o mundo está sendo. Né? Tem muito a ver com a matemática, porque construção, né, está sendo construída. Então, não só a matemática, mas o mundo todo está sendo construído. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre ele, né, Paulo Freire, as contribuições dele para a educação matemática, que está na compreensão epistemológica, né? Porque se a gente não compreende, não adianta, né? Não vai aprender nunca mesmo, né? Tem que compreender para aprender. Então, a compreensão de liberdade, que não ficar preso àquilo, né? Assim, tem que ser assim, é assim e pronto. Tem que ter a liberdade de pesquisar, de procurar, de tentar aprender mais. A fundamentação teórica em pesquisa, projetos de extensão e formação. É isso que a gente está fazendo, né, gente? É isso que a gente está lutando aí para fazer. A fundamentação teórica em pesquisa. A gente não pode simplesmente pegar e falar, é isso, mas sem ter nenhuma fundamentação. A gente tem que buscar fundamentações. E Paulo Freire via isso com muito carinho. Olhar logo para o interior da sala de aula. Isso aí, para todo mundo que conhece Paulo Freire, todo mundo mexe com a educação, conhece Paulo Freire e sabe que a questão dele é realmente sala de aula, né? Ele preocupa muito com a aprendizagem. A alfabetização matemática. Porque quando se fala em alfabetização, né, me parece que Fernanda já comentou isso no seminário passado, não é, Fernanda? A alfabetização matemática. Quando se fala em alfabetização, normalmente se leva a português, né? Enquanto que a matemática também depende de uma alfabetização. Não se sai de uma matemática do nada. Ela precisa ser alfabetizada também. Então, a colocação de problemas, e não apenas a resolução de problemas. Para ele, né, não existia resolução de problemas. Não era apenas resolução, era colocação. Porque resolver problemas não é tão simples assim quanto parece. Né? Fala assim, resolvi esse problema. Mas e a colocação dele? Se ele não for bem colocado, às vezes a resolução está totalmente errada, porque a colocação é mais importante às vezes do que a resolução. Né? Para ele, o desenvolvimento de uma consciência crítica emerge a partir de uma educação dialógica de colocação de problemas. Então, assim, tem que dialogar com o problema. Não adianta chegar e ler, simplesmente fazer, não é? Sistematicamente, você tem que dialogar com ele, você tem que ter aquele contato com o problema, porque senão você vai, às vezes, até resolver e até achar a resposta, mas não vai ter nenhum sentido para você, né? E uma análise de situação de problemas. Então, situações de problemas, eu acho que leva muito assim para o cotidiano, porque às vezes na escola a pessoa fala assim, vamos dar um problema do cotidiano do aluno. Aí chega lá e fala assim, Pedro e João, pega os dois alunos da sala, Pedro e João fez isso, fez aquilo. Acha que está pronto, está contextualizado. Não está. Porque Pedro e João nunca fez aquilo, nunca soube disso. Então, que contexto é esse? Só porque usou o nome dos coleguinhas da sala? Facilitou alguma coisa? Não facilitou nada, né? Então, a situação do problema tem que ter um contexto, né? Tem que estar contextualizado. O aluno tem que saber do que se trata. Não adianta chegar lá na sala de um aluno lá do interior e falar com ele negócio lá da cidade grande. Ele não conhece, ele não sabe o que é aquilo. O que adianta? Porque, por isso, muitas vezes, os livros didáticos têm esse problema, né? Que ele traz o problema lá, sem contextualizado, ou em outro lugar. É a gente, como professor, é que tem que contextualizar aquilo de acordo com o ambiente que a gente está. Explorar a não neutralidade das estatísticas matemáticas críticas. Bom, isso aí, para falar a verdade, tenho um pouco a dizer sobre isso aí, né? Porque é a ideia dele, mas eu não sei bem o que ele quis dizer com isso, não. Agora, então, eu vou falar um pouquinho do Biratan D'Ambrosio. O Biratan D'Ambrosio, ele é matemático, é professor universitário brasileiro, né? Nós já ouvimos falar muito nele nesse curso nosso, né? Principalmente na época que a gente estava fazendo modelagem, né? Com a professora Joseli.
teórico da educação matemática e um dos pioneiros no estudo de matemática. Teórico por quê? Porque tem muita fundamentação. Então, para a gente assim, correr atrás, acha tanta coisa dele que até fica até difícil às vezes de prosseguir, né? Por isso ele é considerado um teórico da matemática. Ao refletir sobre por que ensinar matemática, o Biratan D'Ambrosio propõe que nos situemos no contexto de um marco educativo variável, que esse tem modificado profundamente. Então, para ele ensinar matemática, não é simplesmente chegar e ensinar, né? Tem que estar no contexto, tem que ter em vista o marco variável, né? E para modificar, tem que se modificar. Não pode simplesmente chegar e transmitir, né? Porque aí, na verdade, não é ensinar, é transpor, né? É transportar para o outro que a gente sabe, não é ensinar. Bom, então, né, gente? É isso que a gente tinha para dizer, né, sobre a educação matemática, resolução de problemas e história da matemática. Agradeço a todos.